Hoje vamos falar de um dos momentos mais importantes do seguro, a regulação do sinistro. É nesse ponto que se define se haverá indenização e em quais condições. Com a nova legislação, esses processos ganham novos contornos. Quer saber quais? Então fique conosco. Este programa é um oferecimento de ENS, Base, Tóquio Marine Seguradora, MAG, Sincor São Paulo, Sompo, Swiss Re Corporate Solutions, Melo Machado Advogados, APET e apoio de Sindiceg São Paulo e Aconseg São Paulo. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o advogado Sérgio Melo, sócio da Melo e Machado Advogados, que é especialista em seguros e resseguros. E também contamos com a presença do nosso parceiro consultor econômico Francisco Galiza. Mas vem cá, esses assuntos estratégicos de negócio, economia, fazem sentido para você? Se fizer, então se inscreve no canal e clica no sininho. Além de não perder nenhuma atualização, você ainda nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo. Galiza, muita gente só descobre como funciona o seguro quando precisa usar, não é mesmo? Isso, Paulo, e por isso mesmo que esse assunto é tão importante que a gente vai falar hoje, né? Pela definição clássica de livro-texto, o que é a regulação do sinistro? É um processo, né, onde a seguradora faz uma análise, apura, avalia os prejuízos e, em função dessa análise, avalia se o aviso de sinistro é compatível ou não, se ela pode pagar ou não o seguro, o sinistro, né? Quais danos que ela vai pagar, o valor da indenização, etc. Então, o grande desafio agora, nessa nova legislação de seguros, né, é que existe muita dúvida sobre o que isso pode ocorrer, seus problemas, seus desafios, quais são os cuidados, etc. Então, a conversa com o Sérgio, Paulo, um especialista nesse assunto, um jurista especialista nesse assunto, vai ser bastante oportuna, porque vai esclarecer de forma objetiva o que, de fato, o mercado de seguros pode esperar em relação a esse assunto com essa nova legislação. Muito bom, Galiza. Sérgio, seja bem-vindo ao programa. Bom, com as novas regras, o que ficou mais complexo na regulação de sinistros? Bem, primeiro, muito obrigado a todos vocês, parabéns à organização, ao programa, cada vez mais esclarecedor sobre temas do setor de seguros. Eu fico muito feliz nesse projeto e especialmente em apoiá-lo, acho que é um projeto valioso. A imprensa especializada faz um papel fundamental. Olha, gente, eu diria que a nova lei de seguros é uma lei tão complexa, tão grande, que vai ainda nos exigir muito tempo de adaptação. E onde isso está batendo primeiro no mercado de seguros? Exatamente ali no tema que vocês trazem hoje, que é na liquidação, na regulação e na liquidação do sinistro. É onde a gente está vendo, em primeiro lugar, essa necessidade. Claro que também houve ali uma necessidade de mudança de clausulado, o ano passado foi um ano de adaptação, mas agora a gente está vivenciando este cenário. E é um cenário complexo, porque muda completamente a maneira de operar. Para vocês terem uma ideia, há um capítulo específico só sobre regulação e liquidação de sinistro na lei, começando ali na altura do artigo 86, que cria o que a gente chama de marcos legais. O que é isso? São marcos legais temporais, em que você tem uma definição de prazos. Por exemplo, um prazo de 30 dias para pagamento, para garantia primeiro, para análise e garantia se está coberto ou não. E feito isso, quer dizer, analisado pela seguradora no âmbito técnico, se o sinistro está coberto e garantindo ela a cobertura, ela passa a ter mais 30 dias para fazer a apuração que vai se dar através da liquidação de sinistro, agora com uma figura nova criada pela lei, que é o chamado liquidante. Então nós temos o regulador do sinistro, que é o sujeito que vai analisar a causa, trazer para a seguradora os elementos para que ela possa incorporar a análise de cobertura técnica, e feito isso, então, entra em ação o liquidante. Aliás, segundo a lei, ele deve entrar em ação já desde o início, para criar uma espécie de celeridade, quis o legislador
que regulador e liquidante trabalhassem juntos. Mas é importante a gente ter em mente que são dois prazos distintos, né? Então ali a gente tem, viu, Paulo, uma mudança de postura extremamente grande, porque não pode, por exemplo, hoje, de um lado o segurador pedir uma quantidade de documentos e informações que não cabe, do tipo algo pré-elaborado. É preciso pedir algo que seja focado naquele tipo de sinistro, né? Esse é um problema que a gente vivencia. E por outra, muitos segurados não colaboram, muitos segurados e alguns corretores também acabam aceitando esse tipo de comportamento, eles, ao não entregarem no prazo a documentação necessária para que haja uma análise de cobertura técnica, essa análise fica suspensa. Então, o prazo de 30 dias não corre. Esse é um problema que a gente está vendo na prática e que exige mudança de postura, sabe, Paulo? É claro, a gente entende, muita gente está trabalhando com regulação do sinistro há 20, 30, 40 anos, né? E muita gente, inclusive, não tem formação jurídica. Hoje, mais do que nunca, por exemplo, é preciso que as equipes de regulação e liquidação estejam trabalhando juntas e especialmente com uma boa orientação jurídica. Ninguém interpreta melhor a lei, ninguém interpreta melhor o contrato do que um advogado. Então, o que eu tenho notado é que essa mudança dos marcos temporais tem levado a turma que opera há muito tempo, não só que opera há muito tempo, mas também aos novos, que não dominam o direito, a se deparar com algumas dúvidas. Então, assim, a sugestão que fica aqui é que a gente deva mexer nisso, sabe? Porque a intenção é que haja uma rapidez de análise de cobertura e, claro, na sequência, uma rapidez de pagamento, né? Tudo isso é extremamente importante, até porque hoje em dia, se a seguradora não paga uma indenização, ela tem um reflexo muito forte estabelecido pela própria lei, que vai de uma multa de 2% à correção monetária integral, além de perdas e danos, enfim, é algo que ninguém quer. Então, o comportamento hoje que a gente está vendo é um comportamento de cooperação que tem que ser cada vez maior. As equipes trabalhando unidas, regulador, liquidante, advogado, enfim, todo mundo ali trabalhando como uma única equipe em prol de uma celeridade, de uma qualidade na regulação do sinistro. Muito bom, Sérgio. Então, para concluir, você já até antecipou um pouco, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais. Quais são os cuidados práticos que se precisa ter agora? Vou te pedir para você falar tanto para corretores, quanto para seguradores, como para segurado. Pode ser? Perfeito, Paulo, perfeito. Olha, eu acredito que a gente tem que unir esforços, sabe? Eu tenho certeza que daqui a algum tempo nós vamos sair muito melhores do que nós estamos dessa lei. O mercado vai se adaptar e as práticas serão bem diferentes e mais propositivas. Mas neste momento de adaptação, em que todos ficam com muitas dúvidas, a melhor forma que a gente pode encontrar para se adaptar a essa norma é a cooperação. É um trabalho cooperativo, a boa-fé, obviamente, a entrega, sabe, um compromisso de proatividade. Por exemplo, o corretor, ao receber a informação do sinistro do segurado, se já tem ali uma apólice com alguma relação de documentos prévia, que já peça ao seu segurado a entrega desse material, não precisa esperar o segurador fazer essa solicitação, ele já pode, em alguns casos, até fazer o aviso de sinistro com o encaminhamento de dados e informações, sabe? O próprio segurado, especialmente segurado de médios e grandes riscos, que às vezes tem uma assessoria interna, também deve ter um papel mais propositivo, mais ativo nesse sentido, porque, afinal de contas, quando o segurado e o corretor ajudam o segurador, especialmente nesse primeiro momento de 30 dias para analisar a cobertura técnica, quem ganha é o próprio segurado, porque o segurador acaba tendo condições de fazê-lo nesse período, né? Claro, a gente tem aí algumas linhas de negócio, alguns ramos que vão criar algumas dificuldades, mas, em geral, isso facilita para o segurado, viu? E, assim, um outro tema importante também, aqui vai para o segurador, era muito comum o regulador de sinistro fazer uma análise de causa e, muitas vezes, ele fazia a leitura e a análise do contrato, estabelecendo ou não a garantia. A sugestão que fica é que isso não aconteça, porque, e aí os reguladores me perdoem, mas a regulação de sinistro, ela tem que analisar fundamentalmente causa. Deixar a tarefa de análise de cobertura para a seguradora.
porque é a seguradora que, com o seu corpo jurídico, vai analisar o contrato, vai analisar hoje a lei, né? A lei ela exige uma análise muito rigorosa dos seus artigos junto com o contrato. Então, às vezes, é um pouco complicado para o regulador, que é um engenheiro, que é um contador, um economista, enfim, fazer esse estudo. Por isso que eu digo, fica aqui a dica, temos que trabalhar em equipe, temos que trabalhar em conjunto, né? Até porque todos os documentos produzidos na regulação, sem exceção, apenas aqueles que são sigilosos, eles são também de direito ao segurado. O segurado pode ter vista deles. Então, às vezes, uma interpretação errada de algo que foi dito pode prejudicar o relacionamento, pode prejudicar o andamento da regulação, ou até mesmo fulminar ali uma ou outra parte com um litígio que não deveria ocorrer. Então, fica aqui, Paulo, a minha sugestão é um trabalho em cooperação, para que a gente possa passar por esse período de adaptação e harmonização à nova lei da maneira mais perene e mais tranquila possível. Todos se abrindo os seus corações, procurando trabalhar de uma maneira de extrema boa-fé, como diz o seguro, né, que é um elemento fundamental. Eu tenho certeza que assim ocorrendo, a gente consegue cumprir esses prazos do chamado marco temporal da nova lei, passar por todo esse processo de regulação e liquidação de sinistro e, ao final das contas, acabar pagando aquilo que de fato é devido no prazo certo. Eu acho que é um pouco por aí, viu, Paulo? Muito bom, Sérgio. Mais alguma coisa? Sim, Paulo, eu queria aqui deixar para vocês aí, para os espectadores, uma informação que me parece importante para aqueles que queiram se aprofundar nesse assunto. A AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguros, a seção brasileira, ela publicou recentemente um livro de artigos estudando exatamente com bastante profundidade toda a lei de contrato de seguros. É um livro muito rico no campo do direito, no campo da doutrina do direito, e os interessados poderão entrar em contato com a Secretaria da AIDA, onde poderão obter esse livro, e eu recomendo porque tem ali alguns artigos sobre regulação e liquidação de sinistro. Eu mesmo tive a honra de poder publicar um estudo sobre esse tema, onde a gente aprofunda uma série de questões ligadas a deveres, obrigações, a direitos, e aí eu acho que fica um pouco mais fácil para quem está na operação. Fica a dica, tá bom? Tá certo. Esta edição do Comentário Econômico está chegando ao final. Obrigado, Sérgio Melo, e obrigado, Francisco Galiza. E também obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero por você na quarta-feira que vem. Até o próximo episódio. Um forte abraço. Se cuide e fique bem. Este programa é um oferecimento de ENS, Base, Tóquio Marine Seguradora, MAG, Sincor São Paulo, Sompo, Swiss Re Corporate Solutions, Melo Machado Advogados, APET e apoio de Sindiceg São Paulo e Aconseg São Paulo.